Olá, nós estamos no programa Grafocons, uma série de entrevistas com os autores da Conscienciologia. Hoje recebendo Sandra Tornieri. Sandra, muito bem-vinda. E o livro dela é Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica, uma publicação da Conscienciologia. Esse é um termo neológico proposto pelo propositor da Conscienciologia, Valdo Vieira. E a gente vai estar então aqui aprofundando, primeiramente, Sandra. Queria que você explicasse para a gente o que significa sinalética energética parapsíquica. Então, é sinalética energética parapsíquica pessoal. Aqui o nome ia ficar muito grande no livro, a gente deixou o pessoal para fora, né? Então, muito obrigada por estar aqui com vocês e poder passar essa informação que é muito importante. Então, a sinalética é um conjunto de sinais e sintomas que cada um de nós pode perceber através de, por exemplo, algumas percepções do soma, do corpo físico, que vão ter relação com a parapercepção, ou seja, nós utilizamos certos sinais que vão nos dizer se existem consciências extrafísicas benfazejas, nós chamamos de amparadores, ou consciências extrafísicas assistíveis, que precisam de alguma assistência, ou ainda também nosográficas, né, as consciências que são denominadas como assediadoras. E também esses sinais energéticos e parapsíquicos também nos possibilita perceber os parafenômenos dentro do parapsiquismo. Então, por exemplo, você ter um acoplamento energético, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, você conseguir perceber uma assimilação simpática, um processo de ectoplasmia. Então, são vários, vamos dizer assim, parafenômenos que você pode identificar através dos sinais que você identifica. E esses sinais, ou sintomas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para o nosso telespectador, né? Que é assim, vamos supor que você perceba a presença de uma consciência, né, que não esteja aqui, né? Então, como é que você vai ter isso? Então, de repente, você sente uma aragem refrescante, às vezes aquilo vem junto com um bem-estar, né? Nós chamamos essas consciências de amparadoras, né? No popular, né, pode ser o anjo da guarda, pode ser o amigo, né, o amiguinho invisível, né? E essa consciência, às vezes, vem perto de nós devido a algum motivo, né? Ou para ajudar, ou para nos ajudar, ou para fazer parte de uma assistência que nós estamos prestando para alguém. Por exemplo, eu sou professora, tanto da Conscienciologia como da ciência convencional, né, professora da academia, né, da administração, e nós percebemos muito o que nós chamamos de amparo de função. Esse amparo de função, eu já identifiquei uma sinalética. Então, para cada função que eu tenho, tem um amparador específico e eu percebo esse sinal diferenciado. Então, na sala de aula é um, quando eu estou escrevendo é outro. E aí, qual é a percepção, né? Eu até no livro eu dou assim para a pessoa um exemplo, né, de sinais para identificar a amparabilidade, né, o amparador, que eu fui identificando. Por exemplo, ampliação da lucidez. Então, não são só sinais, são sintomas e percepções de mudança de padrões, né? Então, por exemplo, ampliação da lucidez, um bem-estar, a soltura energética muitas vezes, e às vezes ele também tem uma relação com algum chakra do nosso energossoma. Então, nós temos, além do corpo físico, nós temos um corpo energético, e esse corpo energético é chamado de energossoma. Também é o conjunto de todos os chakras que nós temos, que é como se fosse o holochakra, né? Hoje a gente chama de energossoma, mas é o holochakra. E às vezes essa presença extrafísica, ela se aproxima e nós sentimos uma reverberação num determinado chakra. Eu, por exemplo, eu sinto bastante, nesse caso, né, quando é um amparador, eu sinto nos chakras da cabeça. Então, no coronochakra, né, que fica aqui na cabeça, ou no frontochakra. Mas podem ser outros tipos, por exemplo, às vezes é um arrepio, às vezes ele promove um banho energético, ele promove alguma coisa para mostrar que está presente, né? E com essa sinalética você fica mais atento, né? Então, esse sinal te mostra que existe ali uma presença que, para algumas pessoas, a pessoa às vezes ela tem uma clarividência. Então, às vezes um parapsíquico, ele pode ver, né? Então, ele pode enxergar, tem uma consciência extrafísica aqui, ou chamado espírito, ou sei lá, né? Mas quem não tem pode ser que até a pessoa tenha clarividência e ainda tenha essa sinalética, né? Mas a pessoa que não tem, ela vai vamos dizer assim, perceber essas presenças através desses sinais. Agora, na verdade, no fundo, as pessoas
elas não têm isso mais mapeado, mas Isso. a gente pode generalizar e dizer que todas as pessoas têm algum nível de sinalética? A maioria das pessoas tem isso de modo inconsciente. O mais comum, a gente pode dizer, que a maioria da população tem e já percebeu alguma vez, é o banho energético, é o para-banho. Às vezes isso vem de uma forma pela energia mesmo, né, que foi propagada, e às vezes o próprio estado emocional da pessoa pode provocar esse tipo de banho energético nela mesma. Então às vezes ela vê uma cena na televisão que emociona muito, então ela, nossa, fiquei toda arrepiada, né, a pessoa fala, o arrepio da coluna, né, então aquilo é um banho energético. Às vezes sente um cheiro, olha, senti cheiro de rosa, e a pessoa não tem ninguém, não tem, né, ninguém passou, ninguém com perfume. Esse é um sinal olfativo, né, é uma coisa mais assim aprofundada, né? E, por exemplo, esse arrepio, né, que as pessoas, tem algumas pessoas que falam popularmente, né? Ih, eu senti um arrepio aqui, acho que a morte passou por aqui, né? E vai ver, não é, às vezes passou mesmo uma consciência extrafísica por ela. Eu, por exemplo, tenho um sinal, né, uma sinalética que eu já venho mapeando há mais de 10 anos, desde 2003, 2004, quando eu cheguei aqui no CAEC. Que quando eu cheguei aqui, eu era meio analfabeta, vamos dizer assim, do ponto de vista de saber o que são as sinaléticas, né? Aí, quando o professor Valdo lançou um verbete chamado Prioridades Evolutivas. Naquele verbete tinha 20 prioridades, né? Aí eu fui ticando, essa daqui eu já estou mais ou menos, essa daqui eu estou seguindo, essa daqui também. E aí, quando chegou no item sinalética, aquela palavra fez um zoom, que também é um processo parapsíquico, também né? É uma sinalética. Também é uma sinalética. A palavra fez zoom, assim, ela aumentou no papel. Eu pensei assim, não, isso daqui é importante para mim. E aí, a partir daquele momento, eu criei uma pasta, né, que o professor ele indicava para a gente, né? Pega uma pasta polionda, coloca o nome do assunto que você queira pesquisar e começa a juntar material. Eu fiz isso, peguei uma pasta polionda, coloquei um nome bem grande, sinalética, e comecei a anotar. Em todo lugar que eu ia, eu anotava o que eu estava percebendo. Então, anotava a data, anotava o local, anotava o que eu tinha sentido e uma hipótese do que era aquilo. E aí fui nos laboratórios, fiz mais de 100 laboratórios, né? O que eu mais fiz foi da sinalética, né? Porque eu queria saber mesmo sobre o assunto, eu até coloco aqui no livro. E aí eu fui mapeando, e nesses praticamente 10 anos, eu consegui ter certeza, vamos dizer assim, e confiança de pelo menos 10 sinais energéticos, Ou né? seja, nós não temos um sinal, não é o mapeamento da sinalética, são o mapeamento das sinaléticas, né? E uma pessoa pode chegar a ter mais de 20, 30, né? Mas eu digo que a pessoa, se conseguir mapear os principais, que eu diria que são aqueles que mostram a classificação da energia ou da presença, que ela pode ser patológica ou homeostática, ela pode ser positiva ou negativa. Se você conseguir pelo menos essa sinalética da energia, do parafenômeno, da presença, você já tem uma grande possibilidade de trabalhar de forma do quê? De se defender. Porque uma das grandes utilidades desse mapeamento da sinalética é, por exemplo, a sua defesa. Então, por exemplo, se você está num local e você percebe que tem uma energia gravitante e de alguma forma aquilo te atinge, por exemplo, eu sinto às vezes como se fosse uma fisgada, às vezes na minha cabeça. Aquilo pode ser uma energia gravitante ou pode ser uma consciência que eu vou ver se está ali presente ou não. Então eu vejo assim, esse ambiente não está bom. E aí o que eu começo a fazer? Começo a exteriorizar energia, começo a fazer as técnicas que nós temos de autodefesa, uma delas que é o estado vibracional, que é você movimentar a energia de maneira acelerada até você ter essa reverberação e aumentar a frequência da sua energia e você ficar autodefendida. Então assim, você se defende no local, né? Então é uma das grandes utilidades, né, da sinalética é a autodefesa. E por outro lado, quando você tem essa sinalética da percepção positiva, da presença de um amparador, da presença de uma consciência benfazeja, aquilo também, de alguma forma, demonstra que tem trabalho a ser feito. Porque não aparece um amparador se não tiver o assistido, se não tiver alguém para receber assistência. E se você quer fazer assistência, normalmente o amparador vai ser o intermediário e você vai fazer um trabalho em conjunto com aquela consciência, né? Então, também é uma percepção importante. Então, tanto saber o positivo como saber o negativo, né? Eu acho que isso é o primeiro, né? A primeira etapa dessa percepção e desse mapeamento. E como eu falei, o ideal é a pessoa registrar
ter o papel, o caderninho na mão, né? Eu até proponho no livro, depois, se a pessoa tiver a oportunidade, né? Ele está tanto em e-book, né? Depois, se quiserem, né? Adquirir, tanto em e-book como o livro em papel. Podemos deixar para o próximo bloco? Podemos, eu posso mostrar depois. Nós vamos abrir, então, para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com mais Sandra Tornieri falando de mapeamento da sinalética energética parapsíquica. O programa Grafocons recebe hoje Sandra Tornieri, autora do livro Mapeamento da Sinalética Energética e Parapsíquica, que estava aqui falando para a gente, né, Sandra? Como que a gente pode, então, mapear essa sinalética? Então, como eu estava dizendo, agora eu vou detalhar um pouquinho mais, né, o que a pessoa pode observar. Isso. E também, depois que ela observa, tem uma coisa muito importante, que é identificar a hipótese e o conteúdo desse fenômeno, né? Então, por exemplo, pegar um papel ou um bloco de anotações, um caderno, que às vezes se a pessoa às vezes é meio desorganizada, é melhor ela pegar um caderno, porque às vezes ela vai perder os papéis, depois até juntar tudo. Então, o que eu fazia? Eu ia nos locais, geralmente nas tertúlias ou ambientes que eu repetia, né, os mesmos padrões, os mesmos ambientes, e aí eu começava a anotar. Aí, por exemplo, vamos supor que esse que eu anotei do zumbido. Eu anotava ali e anotava a hipótese. E aí, com o tempo, aquilo foi criando uma série de classificações. Então, por exemplo, desse zumbido, eu comecei a classificar vários tipos de zumbidos diferentes, cada um com significado diferente. Então, por exemplo, tinha um zumbido que, às vezes, eu estava nas dinâmicas parapsíquicas, né, que são os ambientes onde nós fazemos práticas energéticas para desenvolver o parapsiquismo que acontece no CAEC. Eu estava nessas dinâmicas e começou a aparecer um zumbido, só que depois do zumbido tinha uma outra característica, que era o que depois eu fui identificar, que era a sinalética de percepção de ectoplasmia. Então vinha um zumbido como se fosse o zumbido de uma abelha, bem forte, assim, mais rápido. Zum! E depois logo eu sentia como se estivesse escorrendo uma água do meu ouvido. Mas na verdade não estava escorrendo nada, era aquela energia mais densa do ectoplasma. O ectoplasma, o que é? Ecto é o que sai, e o plasma é uma energia mais densa que sai geralmente pelos orifícios, ou pelo nariz, ou pelo ouvido, ou pela boca. Às vezes a pessoa tem vontade de bocejar, também é uma sinalética, né? A pessoa começa a bocejar e aquela energia às vezes está sendo colocada para fora para desintoxicar o corpo energético dessa pessoa. E aí eu comecei a identificar esse primeiro, né, que era do ectoplasmia. Depois, nas tertúlias, eu comecei a identificar um outro tipo de zumbido. Já era mais assim, tuim, e tapava o ouvido e eu sentia isso, daqui a pouco passava. Aí eu comecei a relacionar isso com uma sensação também que me dava, assim, eu estava bem, estava tranquila e de repente vinha uma sensação meio de cansaço, né, junto com aquele zumbido. E aí entrava às vezes uma pessoa. E eu falei, nossa, mas será que é dessa pessoa? Aí começou a vir a ideia de que também tinha uma inspiração, né? De que era uma consciência extrafísica que tinha vindo, que aí eu identifiquei como sendo o quê? A sinalética de escagem extrafísica daquela consciência que estava chegando. Às vezes ela sentava do meu lado, às vezes ela sentava num outro local e eu começava a prestar atenção naquela pessoa. Então começava a esterilizar energia, começava a ver isso e aquilo. Hoje, por exemplo, eu já tenho mapeado essa sinalética da escagem e já vem outras informações junto, né? Então, por exemplo, há um mês atrás, por exemplo, eu estava lá na tertúlia, aí tive a sinalética, entrou a pessoa, aí eu identifiquei, perguntei, porque eu não conhecia a pessoa, não sabia o nome, falei, como que essa pessoa chama? Aí falaram para mim e veio uma sensação de que ia ser algum processo assistencial na área que eu atuo, que é de orientação de carreira. Eu falei, não, essa pessoa deve estar chegando agora, deve estar precisando. E aí anotei o nome e comecei a esterilizar a energia e prestar atenção na pessoa, né? No dia seguinte, eu recebo um chamado, né, da Interpares, que é a instituição que cuida, né, que atende essas pessoas aqui na comunidade, que estão chegando, estão se mudando e que estão precisando de auxílio da carreira. E falaram, olha, você vai atender a pessoa. Aí eu pensei, nossa, já veio antes. Já recebi antes a informação, já teve contato, já veio a consciência. A gente poderia sintetizar que o mapeamento seria você dar um significado para uma sensação. Isso. Através de registro e acompanhamento desse. Perfeito. Porque não tem como a pessoa saber
tudo isso, né? Por sentir, não. Passou a sensação, não. Passou o momento, ela já não sabe mais o que é, né? Ela tem que começar a fazer isso, por isso que eu falo, foram anos, né? Mapeando, anos identificando essas conexões, porque você tem que saber juntar as pontas. Então, você vai ter que se questionar o tempo todo. Então, o que eu estou sentindo? Por que é isso? Tem a ver com alguém? Mudou o ambiente? O que eu estava pensando antes? O que eu estava pensando depois? Então, são essas variáveis que a pessoa tem que começar a correlacionar e aquilo vai tudo no registro. Então, eu estava lá, antes eu estava bem, olha só, antes eu estava bem. Depois eu não estava melhor, comecei a me sentir estranha. E aí depois tive que trabalhar com energia. Aí o que aconteceu depois? Chegou uma pessoa. Então começou esse padrão se repetir. A repetição disso é que faz você ter certeza daquela sinalética. Porque senão você não tem como, né? Qualquer sinal, qualquer situação, não dá para você generalizar e banalizar. E às vezes eu tive uma pessoa diferente da outra, sim, né? Também. Eu posso sentir posso ter uma sinalética que para mim significa um amparo, para outra pessoa não. Pode. E se a pessoa não mapeou o caso dela, ela vai achar que ela... Agora, essa questão, por exemplo, do ouvido é muito comum desde a antiguidade. Tem aqui um registro, né, que eu faço, que é daquele dicionário de frases, né, gregas, que é do Enzo Tosi. Sim. Ele relata ali algumas, é bem interessante, ele fala de algumas frases, né, que diziam justamente que a pessoa estava tendo uma percepção nos ouvidos. Então, tive uma percepção, tive uma coceira, então significa que a mulher amada vai chegar. A outra, tive um zumbido, então alguém está falando mal de mim. Esse é muito clássico, né? Meu ouvido ficou vermelho, então tem alguém falando mal de mim. Então, desde a antiguidade, as pessoas percebem coisas relacionadas à região do ouvido ou em outras partes do corpo que eles fazem correlação. Mas isso não é uma suposição, isso já tem uma percepção mais aguçada, né? A pessoa não sabia, né? E tem outros relatos também na história que são bem interessantes. Tem o caso, né, que você... Isso, eu gostaria de falar. A sinalética também é interessante que com o tempo você também vai começando a perceber se, por exemplo, se a pessoa está sendo sincera, se ela não está sendo sincera, se está sendo ética, né? Tem um capítulo aqui no livro que fala sinalética parapsíquica e código pessoal de cosmoética. A cosmoética é uma ética além da ética humana, é uma ética cósmica, né? E a gente conseguiu aqui um relato que eu coloquei aqui como veredito. É um exemplo, né, dessa identificação na história. O historiador de arte Bernard Bergson, ele é de 1865, ele foi capaz de identificar uma obra de arte falsificada por um sinal pessoal de tilintar no próprio ouvido, ou seja, tilintar, teve algum barulho ali, um tilintar no ouvido, seguido de depressão momentânea. Então, para ele, já era um sinal de confiabilidade que ele fazia quando ele ia fazer a avaliação das obras, para saber se a obra era original ou se a obra era falsa. Quando a obra era falsa, ele tinha esse sinal e ele falava, não, essa obra é falsa. E foram descobrir realmente que a obra era falsa. Ou seja, não é novidade da Conscienciologia. Não é. A Conscienciologia só está compilando isso e tornando de maneira mais científica, né? estudada. E ajudando as pessoas a mapear. Por exemplo, no livro eu dou várias técnicas que a pessoa pode utilizar. Das técnicas. Quais então, você eu vou dar uma bem legal para as pessoas, que todo ano ela pode fazer, mas vamos ver se ela está no momento, né? Tem uma técnica que é para você perceber se alguém está te evocando, né? E se essa evocação tem uma sinalética, né? Eu, por exemplo, quando alguém está me evocando, eu também tenho uma sinalética. E eu comecei a descobrir isso também em algumas datas específicas. Por exemplo, no dia do seu aniversário. Muitas pessoas, se seu aniversário já passou, faz isso ano que vem. Se não, muitas pessoas vão te evocar nesse dia, ainda mais agora com o Facebook, com tudo. Então, assim, fique neutra, né? Isso que é o ideal. E tente perceber, né, naquele dia, se houve um padrão diferenciado nas suas energias, porque as pessoas vão te evocar. Outra coisa também, quando a pessoa entra numa rede social. Então, é interessante ela trabalhar com a energia, né, fazer uma movimentação energética, aí ela vai lá no Facebook, também ela vai ver, quando ela posta alguma coisa e as pessoas dão like, dão o quê, também é um exercício de ela perceber se mudou o padrão dela ou não.
A ideia, né, para tudo começar, ela tem que saber qual que é o padrão dela, né, que a gente até coloca aqui, que é a ideia que o professor e autor Eduardo Martins trouxe, que é você saber identificar o seu padrão homeostático de referência, ou seja, você está bem agora? Então, nesse momento, você vai registrar como é estar bem, né? Então, eu estou bem agora, estou lúcida, estou me sentindo bem, não estou com nenhuma sensação desagradável, estou feliz. Então, esse é seu padrão de felicidade, seu padrão de alegria. Qualquer coisa que vá mudar, você já começa a prestar atenção. Opa, que eles costumam falar, entrou boi na linha, né? Isso. Que é justamente alguma sensação desagradável, às vezes um peso. Às vezes o popular fala, né, eu senti aqui um encosto, né, que deu um peso nas costas, a pessoa sentiu uma dor na nuca. E isso tudo, gente, é sinalética. Mas então, para começar a fazer as técnicas, a pessoa tem que sair de um padrão. Daquele padrão conhecido, positivo, ela vai começar a notar tudo que diferenciar daquilo, tanto para melhor como para pior. Então, essa é a primeira etapa da técnica, né, de você anotar os seus sinais. Aí tem outras, né, por exemplo, a gente tem no CAEC um curso chamado Escola do Parapsiquismo. E muitas das técnicas que eu utilizei nesse livro, nós praticamos nesse curso. Então, você pode fazer sozinho ou pode fazer com uma dupla, né, uma pessoa que você tenha confiança. Então, por exemplo, a pessoa vai exteriorizar a energia para você. Então, você vai fazer um mapeamento de uma percepção, de uma sinalética de alguém exteriorizar energia para você. E aquilo fica um padrão. Toda vez que alguém exteriorizar energia, eu vou saber como que eu sinto. A mesma coisa ela pode fazer, não, eu vou absorver a sua energia. Então, você também vai ter o padrão de como alguém absorve a sua energia. E aí você vai mapeando isso. Isso é importante falar também, né, Sandra, que isso é muito prático. É muito prático. E não é uma coisa que a pessoa assim, deva esperar acontecer, né? Não. Olha, eu vou esperar o momento em que eu sinto um arrepio para eu ver o que é. Não. No próprio desenvolvimento do parapsiquismo, sim, a pessoa ela vai fazendo essas identificações isso. todas. Né? Por exemplo, a pessoa às vezes não sabe se o que ela está fazendo está exteriorizando realmente energia. E ela começa a sensibilizar as energias, mas ela precisa exteriorizar, precisa fazer esse exercício, né? Então, por exemplo, hoje, a minha percepção que eu estou exteriorizando energia é muito maior, ou seja, a minha sinalética de exteriorização de energia é muito maior hoje do que, sei lá, 10, 20 anos atrás. Porque eu pratiquei, porque eu atuei nessa área. Eu concordo plenamente com você, que a pessoa, ao fazer o desenvolvimento parapsíquico, ela vai mapear justamente nesses momentos o que ela está sentindo, como que está sendo a manobra energética, está saindo energia, está entrando, tem alguém na minha psicosfera, como é que está agora? O tempo todo ela pode fazer isso, né? Agora, tem alguns sinais que eles são mais comuns, digamos assim, muitas pessoas sentem, por exemplo, o arrepio, todo mundo fala, arrepiou, sim, né? E tem aqueles que são mais diferenciados, mais peculiares, individuais, né, Sandra? Você poderia dizer alguns tipos de sinais, assim, mais que não são tão comuns, mas que a pessoa pode parar e pensar, poxa, mas isso eu também já senti? Então, algumas pessoas, né, por exemplo, o personalíssimo que cada um vai ter que ver, por exemplo, eu tinha uma percepção de uma consciência extrafísica, um amparador, que quando ele se aproximava, me dava um arrepio na ponta do meu nariz. Ai, que interessante. E era sempre assim, quando começava a dar aquele formigamento, aquele arrepio na ponta do nariz, eu sabia que tinha consciência e aí eu começava a me preparar para me conectar com ela, né? Aí já tive uma outra experiência, por exemplo, de perceber, aí tudo personalíssimo, né? Eu estava revisando um livro e começou a me dar um arrepio na perna direita aqui. Eu falei, nossa, esse negócio eu nunca tinha sentido, né? E aí eu comentei com a autora do livro, né, que eu estava revisando, eu falei, escuta, porque toda vez que eu pego o seu livro, eu sinto um arrepio aqui nessa região da perna. Ela falou assim, é meu amparador. E olha só, então, o amparador, tanto para ela como para outra pessoa que ele tivesse próximo, ele provocava o mesmo tipo de sinal. Eu achei aquilo muito interessante. Eu falei, então eu percebi a sua sinalética, ou a sinalética do seu amparador, quando a gente vai fazer a revisão do seu livro. Então, essa pode repetir. Se o mesmo amparador amparar várias pessoas, elas podem ter a mesma sinalética. Né? Agora, sinaléticas assim, diferenciadas, né? Uma aragem refrescante, por exemplo, você está assim nesse ambiente, nós estamos num ambiente fechado, de repente você começa a sentir como se fosse um vento no seu rosto, e aquilo é agradável, aquilo também pode ser um sinal de presença extrafísica. Essa aragem refrescante, né, muito comentada, né, nos campos e tal,
que tem relação com a presença extrafísica também. A questão dos formigamentos, das coceiras, tem várias assim que são muito comuns. Alguns bem somáticos, são muito somáticos, outros né? mais sutis. Outros mais sutis. Então, esses mais somáticos, às vezes, têm relação até com o próprio desenvolvimento que a pessoa está criando. Ela está muito ainda, pode-se dizer assim, com um parapsiquismo meio grosseiro, né? Depois aquilo vai amainando, aquilo vai ficando mais sutil e ela vai percebendo essas sensações mais assim de mudança de padrão pensênico. Por exemplo, a mudança, assim, a percepção de mudança de padrão pensênico também pode ser uma sinalética. De repente a pessoa estava assim num padrão, daqui a pouco ela começa, nossa, parece que tem essa sensação de que o ambiente ficou iluminado. Isso também é uma sinalética. Tem a ver com a visão, mas nada mudou. É ela que teve esse aumento da percepção. Existe uma hiperacuidade, né? E às vezes ela começa a ter pensamentos, né, mais evoluídos, questionar coisas, ficar mais assim, mais positiva. Então pode ser também que ela captou, às vezes uma comunex evoluída, às vezes ela captou um campo energético, às vezes pode ser uma consciência. Então esse pode ser, né, vamos dizer assim, ela vai ter que saber depois, que a gente chama de hermenêutica, né? É você saber o conteúdo do fenômeno. Ela sabe que mudou, sabe que tem alguma coisa diferente, mas ela não identificou de onde que vem. Então ela vai ter que registrar várias vezes, né? Então a gente pode dizer que isso a pessoa vai para o resto da vida. O mapeamento da sinalética, ele é aprofundado e desenvolvido para o resto da vida. Não é só a pessoa ter aquela sensação, porque ela pode criar outras. E pode criar outra e pode desenvolver. E quando ela muda de amparador, também pode mudar a sinalética, né? Então, tudo isso é um desenvolvimento. E o que é importante? É a pessoa ficar on air, né? Igual aqui na televisão, né? Ficar o tempo todo ligada, porque isso é o aprendizado parapsíquico. Com a sinalética, nós estamos formando o que a gente chama de abecedário parapsíquico. É como se fosse uma forma e um idioma, vamos dizer assim, energético, que a gente se comunica com a multidimensionalidade. São as mensagens, né, subliminares, as mensagens energéticas que o ambiente extrafísico está nos passando, a mudança de ambiente, as companhias, tudo, né, traz essa informação para a gente. E a gente vai ter que decodificar. Esse que é o nosso trabalho. Então, esse livro, para mim, foi bem interessante, porque tem uma coisa que também pode, às vezes, na hora da pessoa fazer estabelecer o que é esse padrão e o que não é, se a pessoa tem um padrão, às vezes, um pouco pessimista, ela tem uma tendência de classificar tudo como negativo. E se ela tem vamos dizer assim, uma tendência mais homeostática, positiva, ela é mais neutra e vai ver exatamente o que está acontecendo. Então, até isso pode influenciar na decodificação também das sinaléticas. Então, as pessoas precisam estar mais assim, tentar ficar mais neutra e positiva para poder identificar seus próprios sinais. Senão ela vai estar sempre criando um sinal e achando que aquilo é negativo ou que aquilo é ruim, e não é. Então, se a gente for pensar em termos de critérios e de atributos que a pessoa precisa ter, não é só o parapsiquismo, né? Não. Ela precisa ter o detalhismo na hora de anotar, a organização, a paciência e a isenção emocional. Isso. Tem uma série digamos assim, de posturas e ações que a pessoa vai precisar, que não é só o parapsiquismo em si, né? É isso mesmo. Eu tenho um capítulo aqui que fala justamente disso, que é o hermenêutica da sinalética, e a gente lista justamente esses pontos que você falou. Então, a pessoa tem assim, ter uma isenção e uma neutralidade para poder fazer essa observação e decodificação. Porque senão ela vai estar achando tudo é poliana, tudo é cor-de-rosa, ou vai estar achando que tudo é ruim, né, e tudo é negativo. Não. Ou entra em euforia, né, porque sente os amparadores, aí a pessoa fica muito eufórica. E acaba deixando de perceber o que tinha para fazer, às vezes a consciência que era para ter sido porque trazida. Também tem o conteúdo da mensagem, né, Sandra? Não é você entende, você sabe a origem, mas qual é o conteúdo, né? Qual é a mensagem que está sendo passada? Isso também pode importante. Ser mapeado. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, que é o para-banho, né? Por exemplo, uma pessoa chega para mim e conta uma projeção lúcida, né? Eu tenho uma sinalética que eu recebo um para-banho quando aquilo é verdade, quando aquilo é autêntico. Quando não é, ou quando a pessoa está viajando na maionese, eu não sinto nada. É bem assim característico, porque quando a pessoa evoca o extrafísico, a gente tem uma reverberação.
porque a gente tem essa conexão, a gente tem um referencial do extrafísico, né, de estar projetado. Então isso era muito mais comum eu ter essa percepção quando eu dava aula, né, de projeção e as pessoas vinham contar, mas hoje ainda acontece. Alguém vem falar um fenômeno ou vem falar alguma coisa, eu percebo nas energias se aquilo é mais ou menos o veredito aqui, né, daquele senhor ali. E aí eu percebo também se é real ou se não é real. Mas também, às vezes a pessoa pode ter esse para-banho, fala assim, eu estou assim, sentindo uma repercussão aqui na minha, né, você acabou de falar e eu estou sentindo uma repercussão. Às vezes porque teve um processo emocional. Então, olha só a delicadeza e assim, para ela não se enganar e não enganar o outro. Então, você tem que ser bem isento, assim, não senti nada, mas será que é porque eu não tinha a empatia com essa pessoa? Também é questionável, né? Então, tem que ser colocado ali as coisas, mas no meu caso, como eu já tenho isso mapeado, eu tenho essa autoconfiança, né, de quando tem essa reverberação energética, né. Agora, a pessoa, ela pode criar uma sinalética ou a sinalética é uma reação holossomática de alguma conexão multidimensional? Então, a sinalética ela pode ser anímica, ou seja, criada pela própria pessoa, ou parapsíquica, quando ela tem essa intervenção energética ou de outras consciências. Então, quando ela, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui movimentando minhas energias, e aí eu começo a entrar no que a gente chama de ballonnement, ou embalonamento, que é uma sensação bem agradável, como se você estivesse inflando, e vai ficando grande, 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 só que energeticamente. Isso só a pessoa sentindo que dá para ela saber. Essa sensação do embalonamento é uma sinalética própria. Só você sabe como que você se sente. Eu posso falar para você, você está se sentindo meio embalonada, como se fosse um balão inflando? Você fala, eu estou sentindo, mas só você sabe dizer como que você sente isso. O meu embalonamento é de um jeito, o seu embalonamento é de outro jeito. A mesma coisa, por exemplo, uma coisa bem comum. Não, mas aí envolve outra pessoa, né? Não é pessoal. Mas eu até vou falar aqui para ilustrar. A sensação de estar sendo observado. Essa sensação de estar sendo observado é muito comum. Vamos supor que você esteja numa praça e alguém esteja observando assim, de trás. A pessoa, na hora, ela olha para trás. Mas ninguém falou que tinha alguém olhando. Por quê? Geralmente, isso foi feito um estudo, né? Que eles identificaram, né? Essa percepção, normalmente as pessoas olham, às vezes a nuca da pessoa, olha atrás da pessoa e aqui tem o chakra nucal que aciona o chakra da pessoa e ela tem essa percepção que tem alguém olhando para ela. Sandra, olha, a gente ficaria mais uma hora aqui, mas infelizmente nós estamos no nosso horário. Bom. Nós, então, estamos encerrando mais um programa Grafocons. Esteve hoje conversando com a autora Sandra Tornieri sobre o livro Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica. Nós aguardamos vocês, espero que acompanhem as próximas edições desse programa. E, então, até mais a todos. Muito obrigada.